Bem, antes de mais nada, gostaria de agradecer a organização do evento para ter me chamado para moderar esse painel. Agradecer também a Itaipu Binacional por ter apoiado a minha participação aqui no evento, aqui na figura do novo superintendente de energias renováveis, o Dr. Guilherme Amintas. Então, muito obrigado, Itaipu, por também ter patrocinado o evento. E também a todos que estão aqui com a gente, nos ouvindo, obrigado pelo interesse e pelo tempo de vocês. Bem, meu nome é Rogério, eu trabalho na Itaipu Binacional há 6 anos com a gestão de projetos de energias renováveis. Então nós temos atuado há mais tempo que isso, né, antes de eu ter entrado, há cerca de 12 anos, junto com o CEI Biogás, estimulando essa cadeia do biogás aqui no estado. Seja aqui pensando em projetos de P&D e a estruturação do laboratório que tem dentro do CEI Biogás, como também de plantas maiores, se tratando da unidade de demonstração que nós temos na Itaipu, que vocês vão visitar nas visitas, nos roteiros de quinta-feira, como também a central de bioenergia, que tem até um colega que está fornecendo produtos para lá. E é isso. Então, o biogás é um grande parceiro nosso no desenvolvimento dos projetos. Além dos benefícios, né, da disposição dos resíduos para a produção de biogás, ele também é uma fonte de energia que pode integrar nossa matriz energética de diversas formas, trazendo diversificação e segurança para o nosso setor de energia. Se tratando de Brasil, na nossa matriz de energia, o biogás é mais utilizado na matriz de energia elétrica. Então, trazendo uma energia firme que complementa as demais fontes de energia distribuída, fontes em geral, né, como a solar e eólica. Pelos dados da ANEEL, a gente está falando aqui de 105 megas para geração distribuída em mais de 440 projetos. Aqueles projetos que participam da compensação de energia, sabe, nessa categoria. Isso aí nas demais fontes, né, todas as fontes de biogás. Quando a gente fala em energia centralizada, aquela para venda, aí já estamos na casa de 246 megawatts instalados em 50 projetos. Obviamente, com um nível de potência muito maior se comparado à geração distribuída. Eu sei, todos aqui nós sabemos, que está muito aquém do potencial que nós temos do biogás aqui para todo o país, mas são números que vêm numa boa crescente nos últimos anos. Então, o que demonstra, de fato, uma evolução constante do tema aqui para o país, para a geração de energia elétrica. Bem, então o nosso painel é biogás para energia elétrica, geração distribuída e outros modelos de negócio. Eu quero lembrar vocês que o currículo dos colegas está disponível no site. Vocês podem entrar lá e acessar e conversar com eles depois do evento ou como também aqui depois do final do painel, né? Então, bem, para tratar desse assunto tão interessante aqui, eu convido primeiro o nosso colega Fábio França, que é sócio e CEO da CHP Brasil, com o tema Tecnologia Nacional em Plantas de GD a Biogás. A palavra está contigo, Fábio. Me escutam? Agora sim, né? Bem, pessoal, boa tarde. Primeiro agradecer a organização do evento pelo convite. Muito feliz aqui de representar a CHP Brasil, falar um pouquinho aqui das tecnologias que a gente aplica em plantas de geração distribuída a biogás. Tá? A CHP é uma empresa que fornece a solução de geração distribuída a gás, e aí a gente utiliza outras fontes também, né? O gás natural, o próprio gás proveniente da extração de petróleo e gás, e o biogás, que é o nosso objetivo aqui da pauta. Falando um pouquinho da história rápida, só alguns marcos. A empresa começou a desenvolver o seu protótipo em 2004, que era a tecnologia de transformar motor de ciclo diesel para ciclo Otto. Então a gente é detentor de tecnologia, temos no nosso DNA a inovação, e só viemos fundar a empresa em 2011, então ficamos um período pré-operacional desenvolvendo essa tecnologia, que é uma tecnologia nacional. E aí outros marcos importantes foi a entrada do fundo ICI de FIMA em 2016, onde o BNDES é o principal cotista. Hoje esse fundo tem 25% da empresa. Em 2022 encerramos a nossa operação com 70 mega comercializado nessa história de 11 anos. E também uma parceria, uma joint venture com a Raizen e com o Grupo Gera, que eu vou falar no finalzinho aí da apresentação. Esse é o nosso mapa aí, onde tem plantas em operação.
também já estamos exportando para a América do Sul e Central, e a ideia é exportar cada vez mais também. Um pouquinho do portfólio de produtos, sendo que, como vocês podem ver, são equipamentos de pequeno porte, e aí o nosso principal equipamento é o CHP 400, que ele gera uma potência contínua de 250 kWh, e aí é sem limite de potência, né? Então a gente pode botar equipamentos em paralelo, 2, 3, 4, 5, não tem limite de potência, você vai ter limite de disponibilidade de espaço físico, e a gente consegue aumentar aí a nossa potência instalada para plantas de 1 mega, 2 mega. Hoje a gente tem operação plantas de até 5 mega com 24 equipamentos em paralelo, tá? Um pouquinho da solução, né? Então a gente passa para o mercado que a solução tem que ser tratada como um todo. A CHP Brasil tem na sua cadeia de fornecimento parceiros que fornecem desde a parte do biodigestor, alguns outros equipamentos no tratamento de biogás, é fornecimento da CHP Brasil ou de parceiros que detêm a tecnologia. E aí na parte mais da geração, conexão e monitoramento remoto, a CHP Brasil ela tem essa tecnologia própria, né? Então isso aqui é importante porque a gente vai começar a falar de alguns pontos aqui que são fundamentais aí para um bom funcionamento, operação de plantas de biogás. Esses são os principais diferenciais tecnológicos, então vai desde um gerador com eficiência elétrica similar aí a de equipamentos importados, né, com eficiência elétrica relevante, eu vou falar sobre isso. Baixo custo de operação para você tratar o biogás, que aí vai desde a desumidificação e a desfurização, e aí você tendo esse baixo custo de operação, se reduz o OPEX, se contribui aí para a viabilidade dos projetos. Análise e controle do biogás. Eu costumo dizer que se você não conhece o combustível que está alimentando o seu gerador, você já sai perdendo, porque o biogás ele é muito variável, ele é muito volátil. Então é importante você entender a qualidade do biogás que está alimentando o grupo gerador. A parte de OEM, eu falo que o OEM é uma tecnologia. Infelizmente a gente ainda vê no mercado alguns players, né, deixando isso um pouco de lado, principalmente na questão do pós-venda. Está meio falhando, não? Tá legal? Está falhando aqui para mim, desculpa pessoal. E a modularidade de equipamentos, né? Também entendo que é uma tecnologia, uma aplicação que pode aumentar a confiabilidade das plantas, tá? Aqui é um exemplo de eficiência elétrica, né? Do lado esquerdo de vocês têm aqui uma planta de 500 kW, COP, operação contínua, e aí você tem um player nacional que tem uma eficiência elétrica de 1,7 kWh por normal metro cúbico, e a CHP Brasil 2,3 kWh por normal metro cúbico, com biogás com 63% de metano, né? Então, o que acontece? No player da esquerda, da coluna vermelha, eu preciso consumir muito mais biogás para produzir a mesma energia. Então a gente está falando nesse caso aqui que a gente consegue uma economia de 26% no consumo de biogás. E aí essa economia você poderia estar queimando na caldeira, gerando energia térmica, biometano, ou produzindo mais energia, que é o caso do gráfico do lado direito, em que eu mostro aqui que para atender essa planta de 500 kWh, a gente consome 214 normal metro cúbico hora de biogás. Então, com esse consumo de biogás, eu consigo gerar 301 mil kWh mês, enquanto o outro player gera ali 222 mil kWh mês. A gente está falando aí de uma diferença de 80 mil kWh mês. Então, é só você fazer a conta aí, né, o valor do quilowatt-hora, que você vai ver que ao longo de um ano, essa diferença aí ela é muito relevante e ela vai contribuir para a viabilidade do projeto, tá? Então a eficiência elétrica é importantíssima. Aqui é só alguns cases que eu vou passar. Aqui é de uma fecularia em que a gente demonstra ali, acho que dá para ver, isso aqui é pela medição do analisador da VIT, né, um medidor calibrado, o AviFlow é calibrado próprio para biogás, né, e a gente comprova ali a eficiência elétrica desse projeto de 38,4%. Tá? Tecnologia da modularidade, que eu gosto de falar, né? Então a modularidade é aquela história, quem tem um não tem nada, quem tem dois tem um, né? Então aqui é uma planta de 1,75 mega, e aí o primeiro gráfico ali superior, eu mostro ali a curva, a linha azul é a curva da potência,
é a curva da carga, e o gráfico de barra é a potência sincronizada com a carga. Então, o que eu mostro ali? Se a carga do cliente está mais baixa, você pode modularizar a sua planta, desligando 1, 2, 3 geradores para atender aquela carga. Se a carga ela eleva, você liga mais geradores para atender aquela carga. Então, você sempre vai trabalhar com uma eficiência elétrica ideal do grupo gerador, diferente de uma planta de 1 mega, é a mesma comparação, que tem um gerador de 1 mega. Se a carga estiver menor, o gerador estiver trabalhando ali com 30% da sua capacidade nominal, você vai prejudicar esse equipamento. E isso é qualquer equipamento, tá? Qualquer equipamento, seja gerador a gás ou diesel, quando ele trabalha com baixa carga, geralmente abaixo de 30% da sua capacidade nominal, você vai começar a comprometer a vida útil desse equipamento. Fora a eficiência elétrica que ela começa a ser prejudicada. Então a modularidade ela serve para qualquer tipo de aplicação. Vai servir para uma planta de 10 mega, que vai fazer muito mais sentido você botar 10 equipamentos de 1 mega, e vai servir para uma planta de 1 mega, que no nosso caso aqui vai fazer muito mais sentido botar 4 equipamentos de 250 kWh. Fora a disponibilidade. Aqui a gente está falando de potência, mas a disponibilidade, se você desliga um equipamento para fazer manutenção, você, no nosso caso aqui, você ainda tem 75% da planta, né? E aí você pode fazer outras aplicações. Isso aqui é uma planta de 1 mega, você bota 5 equipamentos, então você tem uma potência de 1,25 mega, e aí você tem uma disponibilidade maior ainda da operação. Então, disponibilidade, a modularidade é uma tecnologia interessante de aplicação. Falando de cogeração, aqui é uma suinocultura, uma planta de 1 mega, em que a gente faz aproveitamento térmico apenas dos gases de exaustão do gerador, né? Então a gente consegue entregar nessa planta uma eficiência energética de quase 61%, fazendo aproveitamento elétrico e mais térmico. Nesse caso aqui, o aproveitamento térmico vai para alimentar, vai fazer o aquecimento do biodigestor. E a gente está entregando uma planta agora de Toledo, do CI Biogás, que a gente vai aproveitar água de camisa, a gente chama de cogeração full, e aí nesse caso a gente vai entregar 77% de eficiência energética. A cogeração, ela tem que ser utilizada caso a caso, né? Então, para que você quer energia térmica? Não adianta você fazer um investimento maior, aumentar o seu CAPEX, se você não sabe para que você vai utilizar essa energia térmica. Então, você consegue aumentar essa eficiência energética para 80%, 85%? Consegue, mas você vai precisar demandar mais investimento. Outra tecnologia é o OIM, Operação e Manutenção. Operação e Manutenção é uma tecnologia. É uma tecnologia que ela tem que ser encarada como um propósito sério, não dá para ficar só no papel, que a gente muito vê aí, é que no papel às vezes a viabilidade é uma e na prática é outra. Por quê? Aí você vai ver na prática o que acontece. Às vezes é uma vela veicular que está sendo usada ao invés de ser uma vela de irídium. Às vezes é o óleo lubrificante que não é apropriado para equipamentos a gás. Então você tem que entender o manual do fabricante, ver o que ele estabelece e fazer as manutenções preventivas de forma correta. Se é 500 horas, faz com 500 horas, a não ser que você queira testar, né, a durabilidade e as peças ali, mas de forma correta, você tendo aí um OIM feito de forma que o manual diz, você alcança aí, que é, nesse caso, é uma planta de aterro sanitário em Paracambi, que a gente alcançou 92% de disponibilidade em 12 meses, sendo que tem mês que chegou a 97%, 98% de disponibilidade, exatamente porque é tratado o OIM de forma correta, tá? Uma outra tecnologia aqui que a gente utiliza nos nossos projetos, a gente tem aprimorado muito, aperfeiçoado, né, essa parte de monitoramento remoto. Inclusive a gente está num projeto da Unido, que a gente vai fazer um monitoramento de 6 unidades de demonstrações, que a gente vai monitorar desde a entrada da biomassa até a entrega da energia. No caso aqui da Unido, o objetivo é você comparar os indicadores de rendimento ali de cada planta, mas vai muito mais além disso, né? Porque quando você monitora, e aí você não precisa monitorar todo o processo, porque realmente é custoso, apesar de eu achar que vale a pena. Mas se você monitora ali pelo menos a entrega do produto final, a energia elétrica, o grupo gerador, você consegue trabalhar ali de forma preventiva e preditiva e ter uma atuação mais rápida
em quando tem alguma parada, algum tipo de alarme no equipamento. Então, o monitoramento remoto é uma tecnologia interessante para ser aplicada nas plantas de geração distribuída. Aí é um exemplo de uma outra planta. A gente só conseguiu pegar 2 meses ali de time, né? Mas é para mostrar aqui que, nesse caso, o nosso HP400, ele rodou ali 250 kW direto, né? O painel ali até mostra 252, porque ele ficou oscilando ali. E aí essas linhas verticais são as paradas das manutenções preventivas. Essa aqui é uma planta que rodou aí perto de 98% de disponibilidade, com o equipamento entregando 250 kWh. Infelizmente, a gente escuta ainda no mercado o pessoal falando que não funciona, que não entrega a energia que se é vendida, mas isso não é verdade. Eu acho que tudo vai depender da qualidade do equipamento, da qualidade do biogás e da qualidade do OEM. Tá? O gerador ele não vai fazer nada sozinho. É uma cadeia de valor, né? Então você precisa tratar a cadeia como uma solução completa para você ter uma energia de qualidade e com disponibilidade. Um pouquinho das soluções, né? Hoje o nosso equipamento ele tem código FINAME e a gente recentemente conseguiu finalizar o tratamento do biogás e o gerador, né? Então o que está dentro desse código FINAME aí? Você tem a desfurização para remoção H2S, o analisador de biogás, o medidor de vazão de biogás, a desumidificação, retirada de umidade do biogás e o grupo geradores com os quadros. Então, é um equipamento que está finalizado, é um equipamento como está tratado como solução, né? E ele tem essas linhas diferenciais com a Finame de baixo carbono. Vira e mexe essas linhas, você pode entrar no site lá do BNDES, elas mudam, né? Vai para Moderagro, aí vai Nova Agro. Isso aí é muito do recurso que o BNDES tem disponível, né? Hoje, se você entrar lá, essa apresentação é recente, tem o fenômeno de baixo carbono nessas condições aí, né? Mas logicamente que isso vai depender muito do seu agente financeiro, né? Porque, como vocês sabem, depende da avaliação, o rating do cliente, tá? E um outro modelo de negócio que também é novo, que a gente está lançando, é uma joint venture que a gente está constituindo com a Raizen e o Grupo Gera. A Raizen e o Grupo Gera tem uma joint venture já chamada RGD. E a CHP Bioenergia, que é uma empresa do nosso grupo, está sendo constituída uma sociedade com a RGD para fornecer para o mercado a solução completa, onde a gente faz o dimensionamento, faz o investimento, licenciamento, regulatório, faz o OEM e faz a entrega de energia na GD ou para autoconsumo remoto. E no caso da GD a gente ainda tem o PPA já da Raizen, que pode ser um PPA de 10, 15, 20 anos, vai depender. Então aqui é uma solução que quem tem a produção de biogás ou potencial de produzir o biogás, ele pode adotar essa solução, remunerar o seu biogás ali e a gente cuida de tudo dentro desse modelo de negócio. Como o tempo é muito pequeno, 10 segundos, hein? Caramba, tô cravando. Como o tempo é muito pequeno, a gente vai fazer um webinar no dia 7 de junho, né, para falar um pouco mais das tecnologias e desse novo modelo de negócio também. Eu espero que quem quiser mais interesse se inscrever lá no site do Energia e Biogás. Obrigado, pessoal, pela atenção de todos e bom evento aí. Obrigado, Fábio. Parabéns aí pela apresentação, muito bem explanado. Gostei muito que você tocou no ponto entre viabilidade na teoria e viabilidade na prática. É por esse tipo de situação que o setor às vezes acaba tendo uma visibilidade não tão boa em alguns produtores em específico, porque eles passaram por esse tipo de experiência, ou alguém que ele conhece passou por esse tipo de experiência. Lembrando, pessoal, que as perguntas devem ser feitas através do papelzinho. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Só você não, Rafael. Só você não. Feito através do papelzinho a pergunta e depois entrega para nós. Continuando aqui os trabalhos, passamos para o colega Sidney Vital Guimarães, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Greco, com a sua palestra Modelos de Negócios Flexíveis, mitigando riscos, eliminando investimentos e otimizando o resultado econômico. Está com você, Sidney. Boa tarde, pessoal. Antes de tudo, parabéns pela organização do evento. Você me escuta bem? Tá legal? O evento está sendo um sucesso. Parabéns a todos os envolvidos.
Bom, meu nome é Sidney Guimarães, sou responsável pelo setor de bioenergia na Agreco. A Agreco é uma empresa britânica que entrega soluções de geração de energia a partir do biogás. A gente tem uma frota hoje à disposição. E ao longo desses últimos anos a Agreco vem mudando a forma de fazer negócio aqui no Brasil. Então a gente continua com o nosso modelo tradicional, que é de fornecer uma solução turnkey como serviço, como aluguel, mas também hoje a gente tem a predisposição de assumir um papel de investidor em toda a cadeia produtiva do biogás. Então qualquer projeto que seja viável financeiramente, que seja robusto tecnicamente, a Agreco hoje tem a condição de desenvolver o projeto, implantar e operar esse projeto. A minha apresentação aqui eu vou tentar dar uma visão geral do potencial de produção de bioenergia no Brasil, quais são os desafios que a gente tem hoje para poder estruturar o projeto, o que o setor efetivamente precisa para ser desenvolvido, né, para se expandir, e de que forma a Agreco pode ajudar o setor no desenvolvimento. Tá? Eu trouxe aqui um gráfico, é um pouco confuso de entender, mas é interessante, no qual ele foca na bioeletricidade a partir do setor sucroenergético. Então, o que está em azul seria efetivamente qual que seria a geração atual da produção de bioeletricidade no setor sucroenergético. E esse gráfico foi feito pela Cogen, e o mais interessante de tudo é que ele diz o seguinte: se você fizer um retrofit nas usinas de açúcar e álcool hoje, você tem capacidade de dobrar a produção de bioeletricidade. E se você aumentar a produção, a moagem em 30%, em um terço, você adiciona mais 7,1 GB de bioeletricidade na matriz elétrica brasileira. E aí o que é mais interessante de tudo é que a partir da vinhaça e da torta de filtro, você consegue adicionar em 2030 3,6 GB de geração de energia a partir do biogás. Então, é uma informação importante, tem espaço para todo mundo. Fábio, tem espaço para todo mundo. Então, realmente o mercado tem espaço. Porém, a gente tem vários desafios, né, para poder hoje estruturar um projeto de geração de energia elétrica. Hoje se fala muito em biometano, mas eu entendo que o biometano, a energia elétrica é uma complementaridade do biometano. Você vai ter vários projetos de biometano que estão no interior do país, que eventualmente você não tem a infraestrutura para dar vazão para esse biometano, você não tem a concessionária de gás para dar vazão, injetar no pipeline, você não tem o custo de logística através do BioGNC é elevado, e aí você tem energia elétrica como alternativa. Você tem mais de 95% da infraestrutura pronta, né? Você tem rede de distribuição espalhada pelo Brasil inteiro, então energia elétrica não deixa de ser uma alternativa excelente. O CAPEX para você produzir energia elétrica é bem menor comparado com o biometano. A implantação de um projeto de geração de energia é rápido, você consegue implementar no curto espaço de tempo, é uma operação mais simplificada e você tem uma facilidade de monetizar. Você tem várias formas de monetizar, geração distribuída, autoprodução, enfim, mas você tem um desafio na monetização. Então, a partir do momento que você tem aí a 4.300, você tem a remuneração do fio B e algumas concessões no país, o fio B representa 48% da composição tarifária. Então você não consegue viabilizar projetos de biogás. A média do Brasil é 28%, né? Como é que a gente vai conseguir viabilizar projetos robustos de biogás, tendo que remunerar o fio B? A gente vai ter que buscar outras alternativas, né? E além disso, você tem o desafio da própria distribuidora, né? Então você tem dificuldade para poder conseguir acessar a rede, você não tem uma uniformidade no processo para poder fazer uma solicitação de acesso, um parecer de acesso. E aí que a gente tem as formas de monetizar, né? Você tem mini geração distribuída, você tem hoje a geração distribuída até 30 megas que as distribuidoras deveriam contratar através de uma chamada pública específica, né? Você tem os valores de referências hoje anuais que são atualizados, você tem um ACL, você tem um mercado regulado. Porém, acho que o setor em si, ele precisa ser impulsionado. Só passar aqui. Ele precisa ser... Ele precisa... Qual é a situação hoje do mercado do setor de biogás, né? O que está sendo proposto, qual é a situação real hoje e o que precisa ser feito para evoluir, né? Então, a gente tem vários cenários, né? Hoje é fundamental a ampliação do setor do biogás na matriz elétrica brasileira. Hoje
o biogás representa menos de 1% da matriz elétrica brasileira. O que precisa evoluir efetivamente, né? É que os atributos precisam ser valorados, a gente precisa valorar os atributos do biogás, isso é uma realidade. Você tem poucas linhas de financiamento para fomentar esse mercado, eu acho que é algo que também precisa evoluir, e a gente precisa estimular o crescimento do biogás. Hoje, não se tem hoje um produto específico biogás para um leilão de energia nova. Qual que é a situação do último leilão que teve? Simplesmente se equiparou biogás ao carvão mineral. Se equiparou o biogás ao carvão mineral. No último leilão, que foi o A5, o que a gente precisa evoluir? Eu acho que efetivamente a gente precisa ter a inclusão do biogás no certame que tenha produtos dedicados ao gás natural. Por que não incluir o biogás? Da mesma forma, a gente precisa leilões de produtos dedicados à recuperação energética de resíduos, o biogás também possa ser enquadrado. Eu acho que a gente precisa ter iniciativas para criar produtos específicos, né, para que o biogás possa ser inserido no mercado regulado, eventualmente participar do leilão de capacidade, dentre outros, né, ter contrato de 10, 15 anos. Está dando uma travada aqui, pessoal, desculpa. Então a gente tem outras propostas, né, reconhecer os atributos sistêmicos, ambientais e de previsibilidade de preços do biogás. Nenhum atributo é reconhecido hoje. O biogás ele presta inúmeros serviços ao setor elétrico, ao sistema elétrico brasileiro. E os atributos eles não são reconhecidos. Eles não são reconhecidos e também não são adequadamente remunerados. Existe uma especulação muito grande de se criar um mercado regulado de carbono, né? Isso é fundamental hoje. Existem vários projetos que o crédito de carbono são monetizados no mercado voluntário, então já existe toda uma iniciativa, mas efetivamente precisa ser tirado do papel de se criar um mercado brasileiro de redução de emissões. Hoje também, qual que é a situação hoje? A gente tem uma lei específica, né, um decreto que as distribuidoras deveriam contratar 10% da sua demanda, mas isso não acontece, né? E você tem os valores já definidos anualmente que são atualizados. Não existe uma regra clara para isso hoje. A Copel aqui no Paraná tentou há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, realmente contratar energia através dos valores anuais de referência. O biogás, a referência do preço é muito baixa, é difícil conseguir viabilizar. Então a gente precisa realmente que isso seja, que as regras sejam definidas, sejam claras, né? E que as distribuidoras sejam incentivadas a fazer esse tipo de contratação. Então, além de toda o que a gente precisa efetivamente evoluir no setor, né? Você tem vários desafios de projeto de biogás. A Greco hoje, o nosso posicionamento, além de manter o nosso modelo de negócio tradicional, que é fornecer uma solução de geração de energia a partir do biogás turnkey, a gente também se posiciona como investidor, né? Então a gente assume toda a cadeia de investimento para tirar um projeto do papel. E não só isso, né? A gente participa de todas as etapas para desenvolver um projeto. Então, o que você precisa fazer para poder desenvolver um projeto de biogás? Você tem que fazer toda a análise técnica do potencial de produção de biogás, do tipo de substrato, qual é a evolução de produção de biogás no aterro sanitário, qual é o CAPEX, qual é o OPEX. A gente tem hoje a GW que presta consultoria para a Greco, que nos ajuda nesse desenvolvimento. Você tem toda uma parte regulatória, tributária, financeira, que você tem que fazer. Você tem o modelo de negócio, como é que a gente vai estruturar esse modelo de negócio? A gente vai comprar o biogás, a gente vai comprar a biomassa, a gente vai fazer uma SPE. Então, a gente tem essa flexibilidade de definir o melhor modelo de negócio, atendendo a expectativa do nosso parceiro. Toda uma análise de risco, financiamento. A Greco hoje é uma empresa que tem uma robustez financeira, que tem condições de fazer aporte financeiro e tirar um projeto do papel. E assume todo o compromisso de performance, né? Então, de operação, manutenção da usina como um todo, garante disponibilidade e garante performance. Então, hoje a gente tem essa flexibilidade de efetivamente estruturar um projeto. A gente está verticalizando todo o investimento na cadeia produtiva do biogás. Então, a Greco hoje ela desenvolve o projeto, oferecendo soluções de geração de energia, produção de biogás, geração de energia elétrica, através de um modelo de negócio extremamente flexível. A gente tenta entender qual que é a percepção do nosso parceiro, do nosso cliente, para poder tentar encaixar um modelo de negócio que faça sentido para todo mundo. A gente elimina a necessidade de investimento,
e assume risco operacional de disponibilidade. Então a gente desenvolve, constrói, implanta e opera qualquer projeto de biogás. A Agreco hoje é uma empresa britânica, a gente tem 10 gigas em frota para geração de energia elétrica. No Brasil nós estamos há 20 anos, operamos com uma gama de combustível, somos 550 funcionários no Brasil permanente, dentre eles a gente opera com biogás. Hoje nós temos uma capacidade instalada de 550 megawatts em operação no Brasil, distribuída em todas as regiões do país. A gente tem mais de 250 megawatts em operação no norte do país, temos operação no nordeste, no centro-oeste, enfim. Para biogás, hoje a gente tem 22 megas em operação em aterro sanitário no Brasil, a gente tem 10 megas em operação na Argentina. Os negócios da Argentina são no mercado agroindustrial, do Brasil basicamente é aterro. A gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo, que a gente efetivamente é o investidor do projeto. Esse projeto fica em Santa Catarina, no qual a Agreco vai fazer toda a captação de gás do aterro, conexão com a rede de tratamento, geração de energia, vai vender esses créditos de energia no mercado. Então isso faz parte um pouco da nossa estratégia de reposicionamento, tá? Mas enfim, a Agreco é uma empresa, tem essa flexibilidade de estruturar projeto, tem soluções customizadas, elimina a necessidade de investimento. Enfim, a gente está à disposição, pessoal. Obrigado. Bom evento a todos. Obrigado, Sidney. É muito interessante sua palestra aqui, quando você comenta sobre a chamada pública que a Copel fez há 2 anos atrás. Se eu não me engano, foi para a constituição de microrredes. Exato, foi sobre isso. E o biogás cai como uma luva para fazer essa gestão energética em microrredes, por ser uma fonte despachável, descentralizada, que pode fazer essa gestão com as demais fontes de energias que pode constituir uma microrrede. Muito legal esse ponto. Continuamos aqui com as apresentações com o Guilherme Galhardo. Ele é engenheiro de vendas da AB Energy do Brasil. E a palestra dele é Oportunidades e Cases do Mercado de Biogás para a Geração de Energia Elétrica. Tá contigo, Guilherme. Valeu, obrigado. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, compartilhando um painel com profissionais tão importantes aí do setor. É um prazer para mim estar aqui dentro, de fato. E, claramente, parabenizar toda a organização pelo evento, que já é um sucesso, com certeza. É um dos eventos aí com maior importância dentro desse mercado de biogás e biometano hoje no Brasil. E, seguramente, vai continuar sendo assim pelos próximos anos. Então, parabéns, de fato, pela toda a organização do evento. Bom, hoje o que a gente queria trazer um pouco aqui, primeiramente dividir em alguns tópicos, né, seria um pouco da empresa. Então, quem é a AB Energy, quais são as soluções que a gente está trazendo para o mercado, e depois entrar um pouco no tema da geração distribuída, especificamente, e mostrar alguns cases que a gente tem aí no setor de biogás e biometano, tá? Então a AB é uma empresa italiana que a gente já está há 42 anos no mercado trabalhando nesse setor de biogás. Nós começamos atuando somente com geração de energia elétrica e aí mais recentemente a gente trouxe para o nosso portfólio também as soluções de biometano, do upgrading do biogás em biometano. Ambas as soluções a gente pensa sempre em algo que seja customizado, uma solução personalizada para cada projeto, sempre de uma forma modular e de algo que seja fácil de replicar para outros projetos de biogás, né? E aí, claramente, com um ponto importante para cada uma dessas soluções, garantindo confiança, qualidade, capacidade que a gente tem de potência instalada. Então, toda aquela garantia de performance do equipamento, esse é o principal que a gente tem sobre ambas as soluções. Hoje, a gente está presente em 21 países, mais ou menos, cerca de 1.100 funcionários no mundo todo. Boa parte desses funcionários eles estão atuando no setor de operação e manutenção nas usinas e também na parte de engenharia para desenvolvimento de projetos e integração de todos os nossos equipamentos com a parte do projeto dos clientes. Aqui no Brasil, a gente está cerca de um pouco mais de 80 funcionários, chegando agora batendo 100 funcionários até o final do ano. Temos hoje cerca de 105, 106 equipamentos instalados, que é o que a gente chama de Ecomax, que é a nossa solução para geração de energia elétrica. E desses equipamentos a gente traduz em quase 150 mega em projetos trabalhando 100% com biogás, tá? E esses projetos eles estão distribuídos aí em boa parte do território nacional. Nessa divisão a gente tem claramente
somente as plantas instaladas, os equipamentos, mas também bases para aquela operação e manutenção, que, como os colegas comentaram, é uma das partes mais importantes de fato dentro de um projeto de biogás. E das soluções, a gente, como eu comentei rapidamente anteriormente, a gente tem toda a parte com os motogeradores de geração de gás, então seja gás natural como também biogás, sobretudo aqui no Brasil, que é a parte que a gente mais atua, e biogás de diversas fontes, né, claramente. E depois, mais recentemente, as soluções para o upgrading desse biogás. Dentro dessa parte do biometano, a gente entra seja com upgrading ou também com a liquefação. A gente pode entregar já o biometano liquefeito para o cliente. Então, pensando numa área de operação, a partir do momento que existe o biogás, a gente consegue entregar a nossa solução e os nossos projetos, fazendo primeiramente o pré-tratamento, aquele necessário para cada uma das aplicações, e depois entrando com a utilização do biogás, seja ele para geração de energia elétrica ou para a geração do biometano. E nesse caso do biometano, a gente consegue entrar também com a liquefação. Dito isso, além da parte de equipamentos, a gente entra também com serviços, que já foi mencionado para os nossos colegas, mas essa seguramente é a parte mais importante de qualquer projeto de biogás, onde você precisa ter um olho muito clínico para toda a parte de operação e manutenção das plantas, e inclusive com um atendimento remoto de 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você entender e monitorar tudo aquele seu projeto e seus equipamentos. Bom, entrando agora mais um tema de geração distribuída, né? A gente não dá, infelizmente, para entrar em detalhes do que seria a AGD, mas a gente, de uma forma muito simples, aqui queria passar para aqueles que ainda não conhecem, mas a AGD, de uma certa forma, é uma maneira de você gerar energia elétrica. Então você está gerando dentro do seu ponto, utilizando a rede de distribuição da concessionária, e utilizando essa energia elétrica em forma de créditos em um ou mais pontos, né, diferentes. Essa geração distribuída ela pode se dividir entre micro e mini geração distribuída, sendo que a microgeração distribuída ela vai até 75 kW e a mini geração distribuída até 5 MW para fontes despacháveis, como é o caso do biogás. Tá? Hoje a AGD, em alguns números, a gente está em 2023 chegando aí a 18 GB instalado, isso como um todo, né? Então a curva da instalação de GD, a gente vê que isso foi exponencial a partir de 2018, então teve um crescimento muito grande desse mercado aqui no Brasil. Porém, infelizmente, como a gente vê no outro lado, né, boa parte dele ainda é fotovoltaico. O biogás ele é só uma pequenina parte, menos de 1% aí de toda a instalação que a gente tem de geração distribuída no Brasil. Essa geração distribuída, ela vem sofrendo algumas mudanças, né? A gente estava até comentando aqui, parece que cada dia querem mudar um pouco mais essa legislação, um pouco mais as regras da AGD, e a gente colocou aqui um timeline muito rápido de alguns pontos que foram importantes da AGD até hoje, tá? Para a gente entender o que uma nova regra da AGD está trazendo hoje, quais são eventualmente as dificuldades que ela traz para projetos de biogás. Então, a 482 ela veio para trazer a regra da AGD, com ela até então eram projetos de até 1 mega de potência instalada. A 687 veio para mudar isso, então ela aumentou desse de 1 mega para 5 mega os projetos, com exceção de PCHs, que ainda eram limitadas a 3 mega. Depois tivemos uma nova regulamentação, onde ali a gente equalizou todas as fontes, inclusive as PCHs, para 5 mega de potência máxima, e aí começamos a ter algumas mudanças que foram importantes para o mercado, né? Então a gente teve um projeto de lei, inicialmente em 2019, que previa a lei da AGD, e aí esse projeto foi de fato sancionado e pelo então presidente Jair Bolsonaro em janeiro de 2022, e começou a valer essa nova regra agora em janeiro de 2023. Essa nova regra ela foi dividida em 3 cenários possíveis, basicamente. Então, um primeiro cenário seriam aqueles projetos que já foram registrados, então já estão em operação, ou foram registrados até 7 de janeiro desse ano. Então, esses projetos eles continuam com a isenção do FIU-B, você tem esse benefício, e essa isenção vai até 2045. Tá? Para os novos projetos, aqueles que foram conectados ou foram certificados a partir de 7 de janeiro desse ano, a gente tem duas ocasiões, né? Então a GD3 é uma onde aqueles projetos, depois dessa data, acima de 500 kW e de fontes não despacháveis, aí entra a parte do biogás, que é muito importante, esses projetos têm uma oneração
bem forte. Então esses projetos hoje eles precisam pagar 100% do fio B, 40% do fio A e ainda parte de algumas outras taxas. E depois a gente tem a GD2, que é o caso do biogás, né, por ser uma fonte despachável, onde a gente tem um pagamento progressivo desse fio B, né, que começa agora já valendo 15% e vai isso até 2028 chegando a 90%. Aqui é basicamente a mesma informação do slide anterior, só de uma maneira mais gráfica. Então a gente tentando mostrar a diferença entre esses modelos da GD e aonde cada um deles acaba sendo onerado, né, em que taxa que acaba enquadrando cada um deles. E por fim, assim, a geração distribuída, a gente viu que a fotovoltaica ela ainda tem uma boa parte dentro da geração distribuída, porém o biogás ele traz alguns benefícios que são particulares do biogás, do mercado de biogás para uma GD, né? Primeiramente, o biogás ele traz uma pegada negativa de carbono. Então hoje ele traz uma descarbonização da nossa matriz energética. Por mais que ela seja já uma matriz bastante renovável, né, o biogás ele traz uma descarbonização e isso é realmente muito importante para quando a gente pensa dentro da nossa matriz energética. A gente possui muito pouca limitação ambiental se comparado, por exemplo, com uma geração hídrica, né? Pelo contrário, o biogás ele traz um passivo ambiental muito importante para um projeto. Inclusive a gente dá uma destinação correta para os resíduos, né? Aqueles resíduos que eventualmente poderiam ir para um outro local, a gente está dando uma destinação para uma geração de energia desse projeto, né? O biogás ele é uma fonte despachável. Isso é extremamente importante quando a gente fala dentro da geração distribuída. Por ser despachável, a gente consegue, de certa forma, controlar aquilo que a gente está injetando dentro da rede, né? E a gente consegue, inclusive, armazenar através de gasômetros, né, esse biogás e conseguir controlar um pouco melhor esse envio da energia para a rede. A gente tem uma geração firme de energia elétrica do biogás, até justamente por ele ser despachável, a gente consegue controlar, não tem a variabilidade que, por exemplo, a eólica ou a solar possui, que dependem de diversos outros fatores. O biogás a gente consegue isso de uma forma bastante constante, né? E alguns outros benefícios onde a gente não consegue enxergar de certa forma. O biogás ele traz uma geração distribuída com o biogás, ele traz uma segurança também para o autoprodutor. Então, de repente, aquele pequeno produtor que tem a sua linha de produção, ele tendo uma energia constante, conseguindo manter a sua produção, se ele tem uma queda de energia, até mesmo a distribuição para o consumidor final pode ser afetada. E isso hoje em dia ela não é mensurada, né? Essa queda de produção, esse interrompimento da produção de um pequeno produtor para o cliente final, isso a gente não consegue mensurar dentro de um projeto de geração distribuída, dentro de um projeto de biogás, mas sem dúvida é algo muito importante quando a gente compara com outras fontes e outros modelos de negócio também. E por fim, a gente tem, hoje a gente enxerga uma possibilidade, inclusive com essas novas regras, de uma abertura de eventuais projetos híbridos, pensando dentro do solar e também a utilização de biogás, as duas fontes aí tentando utilizar o que seria o melhor entre uma e outra, tá? Chegando mais para o final da nossa apresentação, a gente queria trazer alguns cases para cá. Então, na realidade, a gente tem hoje dentro daqueles megas que a gente comentou no começo, em torno de 150 mega instalado hoje em projetos de biogás no Brasil. A gente começou com muitos projetos dentro do mercado livre de energia, eles eram voltados para esse setor, e a partir de 2018, até seguindo aquela curva que a gente viu anteriormente, a partir de 2018 a gente começou a participar de muitos projetos onde o modelo de negócio era de fato a geração distribuída. E hoje a gente está em mais ou menos 30 mega em projetos específicos para a geração distribuída, né? Muita gente ainda chega para a gente e pergunta, mas vale a pena ainda um projeto de energia elétrica em GD? E aí a gente dá aquela pergunta que é fácil de dar, mas que ninguém gosta de ouvir, né? Que depende. Então depende de diversos fatores, depende de onde está o seu projeto, qual é o modelo do negócio que você está trabalhando. Claramente, essa nova regra da AGD ela trouxe algumas dificuldades para a gente quando a gente vai implementar um projeto de biogás. A gente precisa fazer muito mais conta do que a gente fazia anteriormente.
Mas, com certeza, você dando mais atenção, eu acho que ainda existe um mercado potencial muito bom para a geração distribuída, para a geração de energia elétrica com o biogás no Brasil, que ainda não é 100% explorado. Claramente, cada projeto é um projeto, deve ser estudado, deve ser feito conta. Aquilo que funciona para o seu vizinho pode não funcionar para você. E são modelos de negócio diferentes. E a gente aqui, como todo mundo, está para ajudar a modelar aquilo que se enquadra melhor para o seu projeto e aquilo que se enquadra melhor para um fluxo financeiro como um todo. E apenas a título de curiosidade, até para mostrar um pouco dessa flexibilidade que o biogás tem dentro do mercado, a gente queria só passar alguns cases onde a gente tem a parte de biogás sendo utilizada para geração de energia elétrica e biometano. Essa, por exemplo, é uma planta então, que a gente está tratando 1.200 metros cúbicos hora de biogás, fazendo um upgrading desse sistema, injetando o biometano na rede, e a gente tem aí em paralelo uma geração de energia para o alto consumo de toda a planta. Tá? Uma planta aí que hoje já está operando por aproximadamente 26 mil horas já. E na sequência uma outra ainda, onde aqui a gente conseguiu praticamente enquadrar todos os módulos, todas as soluções que a gente tem, onde a gente utiliza o biogás para a geração de energia elétrica para toda a planta. Parte dele, o restante, na verdade, vai para o biometano, para o upgrade. No total são 2.000 metros cúbicos hora de biogás. E aí, na sequência, a gente ainda tem a unidade de liquefação. Então, a gente conseguiu integrar dentro de um único projeto praticamente todas as soluções que a gente tem dentro da empresa. Basicamente, seria isso que a gente tinha para trazer para vocês. Espero que tenha trazido alguma informação importante. Claramente, estamos à disposição aqui para qualquer pergunta e qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. É bom esse ponto que você traz sobre esse histórico dos marcos aqui da geração distribuída. Pessoal, eu passo agora para a parte de perguntas do público. Então, por favor, quem tiver uma pergunta pode passar o papelzinho para a nossa equipe organizadora, que eles vão entregar até mim. Depois que eu fiz engenharia, não consigo mais falar essa palavra. Entregar até mim. E eu faço a pergunta para o pessoal. Bem, eu tenho uma pergunta para começar para o time, algo que o Guilherme comentou aqui no final. Até antes a gente estava comentando aqui, né? A gente tem quase que fazer um aplicativo para ver quando foi a última vez que foi mexido na regulação de geração distribuída. O nosso recorde é 5 dias, pelo jeito, porque teve uma férias aí, Natal e Ano Novo, porque, cara, todo dia tá alguém querendo mexer na lei. Então, 482, 687, depois elas foram todas consolidadas na resolução 1000, no final de 2021. No começo de 22, uma lei, 14.300, que deu uma série de tarefas para a ANEEL regulamentar o setor. Então, mais recentemente, a resolução 1059, que de novo trouxe outras alterações para o setor. Nós temos alguns deputados que tentam fazer algumas alterações na Câmara dos Deputados, aqui sem entrar no mérito das mudanças, mas é algo que muda a regra do jogo com a bola rolando. Então, isso impacta os modelos de negócio que vocês estão fazendo, seja para o produtor que já colocou o sistema dele, seja para os novos, impactando a empresa de vocês. E aí, pegando o gancho que o Guilherme deu aqui na última fala dele, vale a pena investir nesse cenário de biogás no setor elétrico, na geração distribuída? E complementando, que itens vocês veem que seriam importantes para aumentar a viabilidade econômica desses projetos? Passo lá para o nosso colega Fábio França começar a discutir o tema. Bem, obrigado. Como o Guilherme falou, né? Depende, né? Só que eu quero ir um pouquinho mais atrás no conceito da geração distribuída, né? Porque a geração distribuída é a geração no centro da carga, né? E a ideia aí é você aliviar a carga da rede, né? Então, é lógico, né, que os nossos projetos aqui e de muitos clientes aí, players, é injetar energia na rede. De fato, a viabilidade foi comprometida, mas não está inviável, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar também no princípio que é a geração na própria carga, né? Então você pega aí, o que é mais caro, né? Você não ter a geração, né? Para alimentar sua indústria, sua fábrica de ração, para alimentar sua suinocultura, né? Então, eu acho que a discussão ela vai além da injeção da energia na rede, né? Eu acredito que ainda é muito viável a geração para aquela carga específica que a usina está alimentando, que é exatamente a indústria,
a fábrica de ração e etc., que é o princípio da AGD. Quando você fala, por outro lado, né, quando você fala da injeção na rede, aí eu vou pelo gancho aqui do Sidney, que é você monetizar os subprodutos ou os serviços ancilares, né? Isso, a Lei 14.300, ela tem um artigo lá que fala sobre isso, que precisa ser discutido isso, não tem data nem para discutir, mas tem que ser discutido. E aí eu acredito que isso em algum momento vai ser levado para a pauta, e aí vamos sim ter que monetizar o biogás por ser uma energia despachável, armazenável, né, de você estar mitigando ali passivo ambiental. Então a gente está num momento agora que é um pouco desafiador, mas eu ainda acredito que no médio prazo aí a gente vai ter que discutir sobre isso e vai conseguir monetizar os outros subprodutos da AGD também. Essa é a minha opinião. Sidney, você quer complementar? Fala, colega. O Fábio falou tudo já, mas realmente algumas concessões hoje você teria a viabilidade de monetizar o biogás com geração de energia, geração distribuída. Então tem concessões hoje no Brasil que a tarifa B é em torno de 20%, 25%, enfim, então é possível viabilizar. Tem concessões que é impossível, né? 48% o fio B representa na composição tarifária. Mas não tenho dúvida que o biogás ele se mantém em pé, remunerando os serviços ancilares, os atributos ambientais. O biogás tem muito a contribuir com a descarbonização da matriz energética brasileira. Então, o fator primordial é política pública para poder efetivamente valorar esses atributos. Acho que a gente precisa disso para poder manter o setor em crescimento. Eu concordo plenamente com vocês. É difícil, né, você querer comparar duas fontes tão distantes daqui, com o solar, né, que todo mundo só fala do solar, que são fontes totalmente diferentes, distintas, a fonte da geração é totalmente diferente, e você jogar no final megawatt-hora por megawatt-hora. Aí é uma competição bastante complicada, né? Bem, não sei se, Guilherme, você quer complementar a tua fala, dado a Não, acho que o pessoal falou bastante coisa. Acho que é importante você trazer o benefício real que o biogás traz além da geração de energia elétrica, né? A gente acompanhou já há algum tempo de projetos, por exemplo, na Europa, onde o pessoal de fato traz mais, não sei se é benefícios, mas consegue valorizar melhor aquele biogás que está sendo gerado. Hoje aqui a gente, um leilão de biogás, por exemplo, é comparado ao carvão, né, que não faz o menor sentido, né? Você consegue, dentro de um leilão, vender uma energia que está sendo gerada por um gás natural, por exemplo, que é uma fonte fóssil, a um preço mais caro do que o próprio biogás, né? E deveria ser ao contrário, você deveria trazer algum benefício para que você tenha mais projetos de fontes renováveis como o biogás, né? Não utilizando outras fontes fósseis. Então acho que falta um pouquinho disso para você conseguir trazer mais viabilidade para um projeto de biogás de fato. Não é penalizar as outras, né? Mas é reconhecer de fato os benefícios que o biogás tem frente às demais fontes. Concordo plenamente. Ainda no questão energia, agora tratando sobre do outro mercado, o mercado de venda de energia de mercado livre. Nós estamos no piso, aqui está chovendo pra caramba, diferente de 2 anos atrás que estava uma escassez absurda, hoje está chovendo pra caramba. Então nós estamos no piso do valor do PLD, então a energia no mercado livre bem barata, e também com a perspectiva disso se manter pelo menos no próximo ano, segundo o que eu tenho lido aí de especialistas no setor. E o biogás nesse setor? Vale a pena? Ou que modificações precisamos ter nos projetos ou nas leis para poder viabilizar o biogás nesse setor também? Nada. Pergunta de R$1 milhão. Eu ia falar isso, né? Quem souber responder. É difícil a pergunta, porque é um outro desafio, né? É um outro mercado, também é desafiador. Mas, de novo, né? Eu acho que precisa entender o benefício que o biogás proporciona para o mercado, para a rede, né? Pelas suas particularidades, principalmente do fato dela ser despachável. Né? Cada vez mais a gente tem fonte intermitente entrando na rede, né? Você vê aí o Péricles, né, que é o nosso diretor que acompanha os números, né? Todo dia ele olha lá a ONS e é um absurdo a quantidade de usinas fotovoltaicas que entram diariamente
E vai crescer mais, porque tem muita usina que ainda está com parecer antes da Lei 14.300, que ainda vai entrar em operação, né? E aí para onde é que vai chegar isso, essa intermitência, né? O biogás, ele estabelece uma energia segura, firme, né, e despachável, né? Então, isso vai precisar ser considerado em algum momento. E a questão hídrica, minha visão é que é cíclico, né? Hoje você está com o PLD lá embaixo, mas eu não sei, posso errar aqui na data, mas eu acho que há 5, 6 anos atrás estava lá em cima, né? Então é uma questão cíclica, isso aí todo mundo sabe do mercado de energia. Com certeza mais para frente vai ter outra crise hídrica, o PLD vai subir, e aí é você entender como é que você equilibra isso também dentro de um cenário em que cada vez você tem mais energia intermitente na rede, que vai prejudicar principalmente aí, as plantas que são finais de linha, né? Outro dia eu visitei uma pessoa, desculpa só que eu lembrei de um caso, eu visitei uma usina de biogás que ao redor dela, sei lá, tinha inúmeras plantas fotovoltaicas. E o nosso parceiro lá, ele não conseguia injetar energia na rede por causa das usinas fotovoltaicas, entendeu? É uma coisa de louco, assim, né? Você fala assim, cara, como é que pode isso, né? E era um final de linha, né? Então tinha esse problema aí da questão da energia. Enfim, eu acho que tem muita coisa a ser discutida ainda, né? Mas eu vejo muito essa questão cíclica também, né? E isso, a questão da energia biogás ser despachável, ela precisa ser altamente considerável no nosso modelo. Na situação atual é impossível viabilizar um projeto no ACL. Então, do meu ponto de vista, tem que pensar em outras formas de monetizar essa energia, eventualmente GD, eventualmente participar de algum leilão. O ACL hoje, para você monetizar o biogás, você precisa de escala, né? Tanto é que quando você avalia as usinas que estavam operando com biogás no ACL, são usinas de grande capacidade, né? Então, o desafio é grande, mas concordo com o que o Fábio comentou, né? Você tem a sazonalidade, hoje nunca se choveu tanto, você tem uma energia armazenada extraordinária, você tem aqui Itaipu, convertedor aberto, você tem outras hidrelétricas também vertendo água, PLD embaixo, mas eu não tenho dúvida que se você avaliar os últimos 10, 20 anos, você teve vários ciclos de seca, de reservatório no nível baixo, de PLD alto, agora a bandeira tarifária, segundo patamar que a gente teve no final de 2020, 2021, enfim. A gente está numa situação extremamente confortável hoje, mas eu não tenho dúvida que no futuro muito próximo a gente vai entrar novamente nesse ciclo, e aí não tenho dúvida que o biogás tem condições de contribuir. Guilherme? Acho que o pessoal já falou tudo, hein, realmente. O principal, eu concordo plenamente, assino embaixo com o que o pessoal falou. Acho que hoje, no ACL, você não fecha a conta de um projeto de biogás, né? Acho que esse é também um dos motivos pelo qual as pessoas estão vendo bastante o projeto de biometano, que claramente todo mundo, não está fechando aqui no ACL, então vou para o biometano, achando que também vai ser fácil, mas não é. Né? Não é tão simples assim também você fechar um projeto de biometano. Não é que se um não está funcionando eu vou para o outro, né? Então os dois a gente tem que fazer bastante conta e tomar bastante cuidado. Mas eu vejo com o mercado de uma forma cíclica, eu acredito que futuramente a gente pode ter números aí muito interessantes, inclusive no ACL, para a gente fechar a conta em projetos de biogás. E o engraçado do biogás é que a gente controla o processo produtivo do combustível, né? Nós produzimos o biogás, temos o controle, sei que eu vou ter previsibilidade do meu combustível. Já a hídrica já não tem esse problema. A gente tem esse problema que São Pedro aí tem que contar com a ajuda dele todo ano. Presidentes quase caíram sobre essa temática, também outros presidentes foram salvos por ela, pelo São Pedro. Então, engraçado, né? Que é uma fonte que a gente consegue controlar todo o processo, desde ter o combustível até a geração de energia, e a gente está sofrendo nesse momento de crise hídrica. É triste, né? Pessoal, lembrando que a gente não recebeu ainda perguntas do pessoal da plateia. Então fiquem à vontade para mandar. Eu tenho mais uma pergunta aqui que entra bem nesse contexto das duas primeiras perguntas.
O Fábio comentou que com essa mudança da lei os projetos tiveram que ser mais estudados para achar a viabilidade econômica deles, encontrar os caminhos mais detalhados para encontrar a viabilidade dele. No mercado livre, vocês comentaram agora que está difícil, dado os preços de energia. Então, cada vez mais a gente está enxugando as margens previstas para o setor do biogás, como o setor de energia como um todo, né? O solar também está passando por esse problema, dado o volume de empresas que têm trabalhado no setor. Bem, pensando nisso, como que as empresas de vocês têm trabalhado ou pensam vou começar daqui agora, Guilherme, nessa ideia de reduzir os custos de OPEX para trazer aquela viabilidade teórica mais perto da viabilidade prática e também no pós-venda. Queria só que vocês comentassem esse ponto que é muito importante para quem é dono de uma planta de produção de energia elétrica com biogás, esses dois pontos, diminuir o máximo possível do OPEX e ter um pós-venda de qualidade fornecido por vocês. Acho que diminuir o OPEX, você claramente consegue alguma redução dentro de um projeto, uma vez que você tem também um histórico de funcionamento de diversas plantas, né? Então, saber aonde você consegue reduzir, porque a gente até fala de vez em quando que o equipamento mais caro é aquele que está parado, né? Então, não adianta você ter pagado super barato para um equipamento se ele não funciona. Então, na realidade, você consegue reduzir OPEX, mas tem que tomar cuidado o quanto que você consegue reduzir e aonde você consegue reduzir esse OPEX, porque talvez aquela redução pode causar um evento dentro de um projeto que esse único evento acaba com o seu business plan, né? Então, acho que isso é um ponto de atenção. É possível reduzir? Sim. Com bastante experiência, claramente, e sabendo onde você consegue reduzir um OPEX num equipamento para geração de energia, porque se você tem ele parado, você não está ganhando nada, né? Então é pior. A gente hoje, onde a gente investe bastante, né, como empresa, e respondendo o que a gente está fazendo, inclusive, o nosso conceito ele é bastante voltado no OPEX, bastante na operação, na manutenção das plantas, porque com certeza a gente acredita que o principal é você garantir a disponibilidade daquilo que você está entregando, né? Então, se você tem ali uma planta de 1 mega, é você entregar esse 1 mega e com uma disponibilidade que seja suficiente para colocar aquele projeto parado em pé, né? Então, a gente hoje atua com vários modelos de contrato na parte de OEM, de OPEX. O modelo que a gente mais trabalha entre os clientes é um contrato do tipo full service, por exemplo, né, onde ali a gente fica responsável por tudo que acontece com a máquina, basicamente, todas as manutenções preventivas, corretivas, dando atendimento remoto, 24 horas por dia, 7 dias por semana e tudo mais, tentando prever qualquer problema que possa ter com o equipamento, interferir antes e dando claramente essa disponibilidade e previsibilidade daquilo, do qual será o seu custo de OPEX, né? Então, hoje a gente atua dessa forma, com um contrato trabalhando com full service e dando a garantia de disponibilidade e de performance da máquina, né? Pelo menos assim a gente consegue garantir um custo fixo de OPEX para o cliente, mesmo que aconteça algum problema, a gente acaba sendo responsável por aquilo, então a gente intervém dentro desse modelo de contrato, dando a previsibilidade do projeto e a garantia de performance, né? Que eu acho que o mais importante ainda do que abaixar custos é você manter aquilo que funcionando de certa forma. Quando eu comento em reduzir os custos, é pensando em melhorar o desempenho do que você está gastando, obviamente, né? Quanto mais tempo a máquina é ligada, mais tempo você vai operar, e é isso mesmo que a gente quer. A gente quer gastar mesmo para estar gerando mais energia, chegar próximo dos 98,5% que algum colega comentou aqui antes. Sidney, por favor. A gente tem algumas experiências bem legais, né? A gente começou a fazer uma avaliação de eficiência tributária. Quando você traz o motor, em alguns estados específicos você tem alguns incentivos, possivelmente isenção de ICMS, PIS e COFINS, enfim. Então a gente começou a fazer um trabalho com o objetivo de reduzir CAPEX, reduzindo o pagamento de tributo, né? Avaliando a legislação estadual, o que a gente consegue realmente utilizar de benefício. Um outro ponto, a Agreco foi selecionada pelo programa JEF, da Unido, da CEI Biogás, no qual de tropicalização, né? O que a gente pode fazer no nosso equipamento que é importado para poder tornar ele mais eficiente, para poder reduzir o CAPEX dele
Então é um trabalho bem interessante, a Agreco foi selecionada, a gente vai começar agora a fazer esse trabalho a 4 mãos com a equipe do Jeff, sendo liderado pelo Ricardo. Então existem essas iniciativas para que a gente consiga, não só no equipamento de geração de energia, no tratamento, ter um tratamento de biogás para geração de energia skid, mais compacto, reduzindo capex, enfim. E quando a gente vai para o OEM, o modelo de negócio da Agreco, a gente assume qualquer risco em relação ao OEM. Então, se queimar o motor, quebrar, a gente substitui, se queimar o alternador, a gente substitui, o cliente é risco zero do lado dele. O óleo lubrificante, qualquer peça do motor, a gente assume a responsabilidade. Então, é muito alinhado com o que o Guilherme falou. Então, tem que ter um histórico de manutenção. E aí, quando você fala de biogás, o biogás tem vários componentes, né, que acabam prejudicando o tempo de vida útil do motor, acabam comprometendo a operação do equipamento. Então, se você não tem um tratamento de gás eficiente, consequentemente, você vai ter problema no futuro. Então, realmente, você ter um sistema extremamente eficiente, ter um histórico de funcionamento e ter eficiência na redução de custo de OEM. Então, é desafio, mas é um trabalho contínuo que você tem que estar evoluindo sempre. Eu concordo plenamente, né? E você tem uma fonte de fomento que auxilia as empresas a melhorar, que vai impactar o produtor lá no final, é essencial. Fábio, por favor. Legal. Eu acho que é bem isso que o Guilherme falou, né? O pior custo de OPEX é o equipamento parado. Eu acho que isso é unânime, não tem dúvida, né? Então, a gente lá tenta muito capacitar os nossos clientes, né, com treinamentos básicos de operação, né? A gente não quer que seja um operador, mas pelo menos um conhecimento básico de como mexer o equipamento. A gente recomenda muito a análise de óleo frequentemente, né? Então, você fazendo análise de óleo do motor, você consegue identificar ali já pela composição do óleo, se está tendo algum contaminante que pode danificar o motor. Equipamentos de buroscopia. Tudo que eu estou falando aqui são coisas bem simples, tá? Não precisa de nada de muita engenharia, não. São coisas que, com uma capacitação com poucas horas de treinamento, né, já é possível dar uma visão bem geral, e é lógico, né, que com o tempo, né, a pessoa vai ganhando mais confiança, né, o cliente vai ganhando mais confiança para fazer esse tipo de manutenções preventivas, né? Então, o foco aqui é manutenção preventiva. Eu acho que a redução do OPEX é manutenção preventiva, você ter peças de reposição, principalmente consumíveis, no seu estoque localmente, né? Então, tem que trocar uma vela, você já está com a vela lá, você não vai esperar dar problema no motor para trocar a vela, né? Então, são orientações que a gente faz lá para os nossos clientes, de forma a atuar sempre preventivamente. E aí, na parte preditiva, a gente pode fazer um acompanhamento remoto através de monitoramento, né? A AB e a Agreco também tem isso. Eu acho que isso é um caminho sem volta, né? Você monitorar suas plantas remotamente, para o suporte técnico de forma remota já poder dar um atendimento ali, caso haja um primeiro chamado, né? Então, mas eu acho que o recado aqui para redução de OPEX é trabalhar preventivamente no OEM. Tá? Eu acho que essa é a minha opinião aqui. Obrigado pela visão. Só um comentário. Claro. A análise de óleo custa quanto? Um motor custa $1 milhão de dólares com imposto. Tá aí, né? bem exemplificado aqui, um exemplo bem prático disso, né? Eu tenho um colega de empresa que, quando a gente estava estudando colocar dentro dos projetos que a Itaipu faz aqui na região, uma linha para motores a biogás também, né? Dado a questão aqui da nossa região oeste do Paraná. E aí eu fui explicando para ele, olha, a gente precisa fazer isso com o biogás, primeiro na geração do biogás, depois a gente tem que tratar o biogás, tem que fazer a limpeza, colocar no gerador, esse gerador ele vai dar manutenção, viu? Então precisa de alguém capacitado para dar essa manutenção. E ele ficou me olhando assim, tá, mas e por que a gente não bota solar? Porque não resolve o problema que a gente tem na região. Ah, tá, é verdade. Então, assim, esse é um ponto bastante sensível, né, que o sistema de biogás, desde a produção do biogás até o uso, ele precisa de atenção, precisa de gente em cima dele. Então, ele é um bebê que tem que ser cuidado ali todo o tempo, por mais que tenha tecnologia. Se você não operar de forma adequada, ele vai dar prejuízo.
Então, obrigado pela visão de vocês aqui, né, tratando desse ponto. Nós temos uma pergunta da Yasmine, da Enermac, para todos os colegas. A primeira parte, acho que todo mundo já respondeu, vou só ler aqui. Existem ações atuais para a redução do custo de OIM? Vocês já comentaram sobre isso. E o segundo ponto, para usinas de grande porte, qual é a média deste custo em reais por megawatt-hora? Difícil a pergunta. Pois é, o que é usina de grande porte? Vamos pensar aí em usinas na casa de 5 megas, 3 a 5 megas? Pode ser? Vocês têm uma ideia desse valor? Vocês podem também, claro, se possível, compartilhar aqui uma faixa de valor? Pedir para o Guilherme compartilhar com a gente. Vamos lá. Cara, é difícil falar assim. A gente, como eu comentei, a gente atua com vários modelos de contrato, né, de custo de operação e manutenção. Então você tem desde modelos onde você pode incluir uma manutenção preventiva desse equipamento. Então, fazendo aquilo que a gente já comentou, inclusive, tentando com a manutenção preventiva causar essa previsibilidade e evitar que possíveis manutenções corretivas aconteçam, né? Então você tem desde um modelo desse de contrato até um modelo completo onde você tem absolutamente tudo, onde que de repente se você explode uma turbina do motor, você tem uma turbina ali que você vai lá e simplesmente troca. Claramente uma é mais cara que a outra, né? Então você tem, acho que o custo de operação depende muito do tipo de modelo que você quer, né? Então se você quer uma garantia, como o Sidney comentou, eu não quero me preocupar com o meu equipamento, com nada, eu não quero me preocupar com absolutamente nada, você tem um custo sobre isso, né? Até porque você tem um custo, inclusive para a gente conseguir fazer isso, para todos nós, né? A gente tem esse custo que a gente precisa ter peças à disposição, a pronta entrega, a gente precisa ter o pessoal ali disponível para conseguir fazer essa manutenção. Então não é uma coisa simples assim acho que dá um custo assim e também que biogás que a gente está falando, né? Você está falando com um biogás um aterro sanitário que tem um índice de siloxano lá em cima, que você tem que fazer uma limpeza do cabeçote a cada 800 horas de repente porque tem um alto nível de siloxano, ou é um biogás de uma biodigestão já tratado que você tem um baixo nível de H2S. Tudo isso interfere dentro de um custo de manutenção, né? Cabe a gente entender o projeto e montar aquele modelo do projeto para saber primeiro qual que é o custo e se esse custo se enquadra dentro daquele modelo, né? E aí claramente a gente vai tentar trabalhar para enquadrar esse custo e não matar uma viabilidade dentro de um projeto de biogás, que não é a intenção de nenhum de nós aqui, claramente. O Guilherme resumiu muito bem. Cada projeto é muito específico, você tem dentro do setor várias especificidades de biogás, então você tem o setor sucroenergético, agroindústria, você tem aterro sanitário, cada projeto desse você tem um tipo de biogás, você tem um tipo de tratamento que compromete qual que é o CAPEX para aquele tratamento, enfim, então cada cenário é muito específico, então é bem desafiador assim conseguir ter uma referência de preço, sem entender qual que é a complexidade do projeto. Respondido. O Fábio comentou bem esse ponto lá no começo da apresentação dele, que cada projeto é um projeto. Então, não existe bala de prata pro tema biogás, né, para geração de energia elétrica. Então, de fato, aqui, só respondendo, Yasmine, então, você tem que conversar com o time. Apresenta teu projeto e o time aqui pode, cada um, dar seu valor particular, né? Também cada um tem o seu modelo de negócio, enfim. Tem um tema aqui que seria sobre o integrador de sistemas de biogás. Não é o papel de vocês, não é o papel das empresas de vocês, pelo que eu entendi das apresentações, mas é um assunto que nos perguntam muito, porque o cara que contrata um projeto do solar, ele liga para um cara e esse um cara resolve tudo para ele. Ele vai instalar o sistema fotovoltaico na casa dele, vai fazer a comunicação com a Copel e vai entregar o projeto para ele, o login do aplicativo, o cara vai entrar rapidinho, vai ver quanto está economizando por mês. Entendo que a empresa de vocês não faz esse papel de integrador, mas obviamente vocês devem ter os parceiros de vocês. Só queria que vocês explanassem um pouquinho desse ponto, se vocês são cobrados pelos os seus clientes de a falta que faz um integrador no sistema para geração com biogás. Não sei se o termo para o biogás ser integrador, né? A Agreco ela está exatamente indo nesse caminho, né? Por uma demanda de mercado, a gente está se posicionando como uma empresa
integradora, né? A gente não tem interesse nenhum de construir bioreator, a gente não tem interesse nenhum de fazer captação de biogás em aterro. O nosso know-how continua sendo gerar energia a partir do biogás. Porém, tem demandas que quem tem a biomassa, quem tem o biogás, ele não quer se preocupar com nada. Ele quer, o biogás está aqui, o insumo está aqui, você produz, constrói o bioreator. Então, o nosso posicionamento é um integrador assumindo uma parte do projeto. Então, a gente assume um papel de integrador, trazendo a empresa especialista para poder construir o bioreator, tratar o gás. A Agreco fornece toda a usina de geração de energia, vende essa energia, monetiza essa energia de alguma forma, enfim. Então a gente acaba assumindo esse papel de investidor integrador em toda a cadeia, né? Então hoje a gente está nesse processo de reposicionamento, assumindo esse papel de investidor para o investidor integrador. Na CHP a gente tem os dois modelos, né? A gente tem um modelo tradicional nosso é vender a solução, e aí nesse caso muitas das vezes pode ter um integrador no meio, né? Mas também lá cada vez mais a gente vem assumindo esse papel porque a gente acredita tanto na nossa solução, no nosso negócio, que a gente assume riscos, né? Então eu acho que assumir riscos é uma demonstração para o cliente, meio nessa linha que o Sidney falou, né? que é o core business da Agreco, que é, não, deixa comigo que eu faço, e se eu não te entregar ou não entregar aquilo que eu prometi, que está em contrato, eu sou penalizado, né? Então a gente vem assumindo esse modelo também, tanto é que fechamos essa joint venture com a Raizen, com o Grupo Gera, que é exatamente esse modelo, né? O modelo, ele prevê o produtor de biogás, ele não faz nada, não investe nada, ele só tem que fornecer a biomassa ou o biogás para a gente, e a gente cuida de tudo, e é nessa linha, né? A gente assume os riscos, né? Eu acho que tem perfil para vários modelos, né? Inclusive, acredito que no caso da AB e da Agreco também, pode surgir situações do produtor do biogás querer ser sócio, né? E aí você pode montar uma SPE, então tá bom, então entra de sócio aqui comigo, né? Vamos assumir risco junto, né? Então eu acho que o modelo é bem flexível no nosso mercado. Eu acho que cada vez mais vem surgindo outros modelos, e eu acho isso muito interessante porque abre um leque, né? Diversifica muito, e opções, né, para o cliente ali que tem um potencial de produzir o biogás, ou que tem a biomassa que tem potencial de produzir o biogás. Então eu acho que essa diversificação de modelos é interessante, e aí vai ser muito o perfil do cliente, né? Vai ter cliente que vai ser mais conservador, vai seguir um caminho, ter cliente que vai ser mais arrojado, vai seguir outro caminho, e aí eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Mas reforçando a questão do OEM, né? Eu acho que depende qual é o modelo, se vai ser uma venda, se vai ser um aluguel, o que vai ser. Se não houver a dedicação no OEM, e aí eu bato muito nessa tecla, porque infelizmente a gente ainda escuta no mercado pessoas falando que o motor não funciona, que gerador a biogás não funciona, só que infelizmente quando você vai ver, a pessoa, em vez de botar uma vela de irídio, botou uma vela veicular, né? Não faz a manutenção preventiva, esquece de trocar a vela, né? Tinha que trocar com, 500 horas, vai trocar com 1.500 horas. Então, assim, se não houver um profissionalismo, né, uma dedicação para você entender que aquele negócio ali, ele precisa ter uma atenção especial para funcionar, né, diferente um pouco da fotovoltaica que você falou, né? Tem sol, está funcionando, né? Infelizmente a planta não vai operar com aquela disponibilidade ideal, né, que é calculado lá no Project Finance de 85%, 90%. Né? Então precisa haver uma dedicação no OPEX. Os modelos de negócio são diversos, eu acho que todos cabem, né? Mas de novo, né, o OPEX para mim é algo que é fundamental para o sucesso de qualquer planta de biogás. Né? Só complementando também da nossa parte como AB, né, eu concordo contigo que o mercado pede muito disso, de um integrador, de alguém que assuma a responsabilidade por toda a parte do projeto. Hoje a gente tem uma área específica da engenharia apenas de integração de projetos.
Então, acho que isso é muito importante e algumas vezes necessário, dependendo do modelo do projeto que você está trabalhando de biogás. Muitas vezes você pode ter aquela briga, inclusive, de o biogás que está chegando no meu motogerador, eu não estou te dando a performance porque você não está tirando a umidade ali daquele cara, daquele ponto. Então, fica um jogando pro outro. E depois, não, a minha umidade, o meu desumidificador está funcionando, o problema é com o motogerador. E isso acaba caindo nas costas de quem está querendo gerar energia, né? Então, a ideia é você ter uma caixa preta ali, você montar o seu projeto e o seu cliente, no caso, ficar preocupado realmente com aquilo que ele deve se preocupar, que é a geração de energia. Então, hoje, acho que o mercado está pedindo bastante disso e a gente vem trabalhando bastante nessa situação, nesse modelo de negócio como integrador também. Perfeito. É muito interessante ver que há um movimento das empresas de venda de equipamentos de energia, para geração de energia, nesse cenário. Porque é algo que nós aqui que vamos falar com o produtor, eu que vou falar com o produtor, ele comenta sobre isso. Que é muito difícil. Mexer com biogás é muito difícil. Sempre assim, né? O nosso tempo já está quase acabando. Só queria levantar uma última questão aqui, que é um tema que eu acho bastante interessante, que a gente só pincelou aqui, que seriam as microredes. Eu conversei ontem com o Péricles, e o Péricles caramba, olha aqui o gráfico do ONS. Olha só como o solar tem entrando, tem dado variação e tal. E o Fábio comentou muito bem quanto que custa energia, quanto que custa eu não ter energia. Então, se tratando de uma... Não precisa ser para o Fábio a pergunta, viu? Só um comentário, eu queria todo mundo comentar sobre o assunto, sobre as microredes. Então, o biogás ele pode ser sim uma fonte, por ser despachável e firme, ser o ponto focal das microredes. Então, você seccionar a parte da rede de distribuição em volta de um gerador e construir uma microrede ali e manter de pé quem está dentro dessa microrede, dentro dessa ilha, né? Inclusive até se for uma microrede isolada. Então, o próprio produtor, ele abre o disjuntor da propriedade dele, mantém as cargas internas dele. E o que eu queria, um breve comentário de vocês, que nosso tempo está acabando, se a solução de vocês complementa esse tipo de solução, poderia integrar uma microrede, seja isolada ou seja conectada na rede, se isolando parte do seccionamento aí da rede. Não, com certeza, né? Eu acho que faz total sentido, inclusive cabe a questão dos serviços ancilares, né? Para mim, o ponto do biogás é exatamente esse despacho rápido e armazenamento de energia que você tem, né? Dentro de vários pontos isolados que eles podem atender uma demanda, uma carga específica em algum momento, né? Então, para não ocupar muito tempo, eu acho que isso, minha opinião, ele inclusive deve ser considerado aí quando haver essa conversa aí dos serviços ancilares, que em breve vai ter que ser feita e vai valorar, né, essa característica da nossa geração distribuída a biogás. Um breve comentário aqui. Quando a gente fez um projeto experimental em escala piloto de uma microrede aqui na região oeste do Paraná. Quando a gente mostrou a proposta da ideia para o nosso diretor, ele falou assim, olha, aqui tem um gerador a biogás, no momento que faltar energia da rede, a gente vai seccionar essa parte aqui e manter esse pessoal com energia. Então ele, e cadê a inovação disso? Eu falei, cara, é justamente isso. Isso não pode nem ser feito. A ANEEL nem me permite, a Copel, sobre as regras da ANEEL, não me permite fazer isso. Então, no momento que eu preciso de mais energia que está me faltando, que custa muito caro ficar sem energia, não, todo mundo fora. Mesmo se o problema for bem lá montante na linha de distribuição. A Copel fez um trabalho incrível, né? Então, ela, quando ela fez a divulgação da chamada pública para contratar a microrede, ela fez uma avaliação nas regiões que o DEC/FEC dela era altíssimo, né? Tinha muita queda, e então ela identificou algumas regiões, né? E nessas regiões você tinha um potencial de produção de biogás bem interessante, né? E aí você poderia bidar, né, de acordo com o projeto, enfim, tudo mais. E aí era justamente isso, né? Então você colocaria uma usina ali descentralizada e você melhorava a resiliência ali do sistema, a robustez e tudo mais, e consequentemente evitava queda.
O problema foi realmente o preço, né? Então o valor de referência, acho que era R$390 o megawatt-hora, não viabilizou e você não tinha os serviços ancilares para poder como receita acessória. Além de outros atributos que o biogás pode proporcionar, ambiental, enfim, tudo mais. Então esse foi o desafio, mas eu não tenho dúvida que a ideia da Copel ela pode efetivamente ser efetivada, né? Isso pode acontecer mediante uma valorização justa para o biogás nesse sentido. Eu gosto de comentar que lá na 482, quando começou em 2012, pouquíssima geração distribuída entrou, porque a norma não estava tão boa. Então essa chamada pública que a Copel fez também não estava tão boa, mas foi o primeiro passo. A gente precisa desses primeiros passos para logo na frente melhorar a condição e trazer a usabilidade econômica que precisa para esses projetos. Não, acho que é isso. Então a gente teve um primeiro passo agora é desenvolver e tentar melhorar isso, mas hoje o biogás é com certeza uma solução. E seja na forma como fonte energética, como fonte do biogás, seja também como uma tecnologia, né? Os equipamentos hoje a gente tem tecnologia que são preparados para esse tipo de aplicação, preparados para operar dessa forma. Então, acredito que é só uma questão da gente tentar otimizar aquele primeiro passo que a gente já deu, que é a parte mais importante, né? Com certeza. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, pela disposição para estar aqui nesse evento, no nosso fórum. Agradeço demais aos sobreviventes também que estão aqui com a gente. Muito obrigado pela atenção de todos e declaro encerrado aqui o nosso painel.